Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: a teologia do medo pode ser observada na Igreja Cristã Maranata? Embora este vídeo use como base de análise algumas aulas dos seminários da Igreja Maranata, você vai perceber que os conceitos e práticas que iremos ver agora se aplicam a diversas denominações religiosas. E assistindo este vídeo, você poderá chegar a algumas conclusões no seu caso em particular. O propósito desta exposição é exatamente este: levar você às suas próprias conclusões. Para isso, eu vou explicar o que vem a ser a teologia do medo e, em seguida, vou mostrar alguns trechos de vídeos de aulas dos seminários da Igreja Maranata que serão capazes de levá-lo à reflexão sobre este assunto. Mas eu não estou em cima do muro. Em cada trecho a ser apresentado, obviamente, eu vou fazer algumas observações sobre o modo como eu interpretei cada um desses trechos. E isso não significa que você não possa fazer a sua própria interpretação e, eventualmente, chegar a conclusões diferentes das minhas. Isso fica bem claro para você? Ok, então vamos lá. Nós vamos começar então definindo o termo medo. Segundo a Wikipédia, medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente a pessoa ela fica com este receio de fazer porque ela está se sentindo ameaçada de alguma forma, tanto fisicamente como psicologicamente. E o pavor? O pavor seria apenas a ênfase do medo, uma intensidade maior do medo que pode, inclusive, paralisar as pessoas. Em resumo, o medo é o receio que você pode sentir de fazer alguma coisa porque você está se sentindo, de algum modo, ameaçado, fisicamente ou psicologicamente. E uma coisa bem interessante de se notar é que esta ameaça ela não precisa ser uma ameaça real, física. Ela pode ser apenas uma ameaça imaginária ou moral de cunho psicológico. Por exemplo, se alguém fizer uma coisa imaginária parecer ser uma ameaça real, isso já é o suficiente para fazer você mudar de caminho ou até mesmo deixar de seguir em frente quando você está, vamos dizer, em uma determinada jornada. Querem ver um exemplo de ameaça imaginária? Então, vejam só este vídeo. Viram só? Os dois homens do vídeo projetaram uma barreira imaginária e isso gerou medo nas pessoas que estavam seguindo por aquele caminho. O homem da bicicleta desviou o caminho mesmo sem ter enxergado ali alguma ameaça real. O motorista de um dos carros deixou de seguir em frente e voltou atrás simplesmente porque semearam na mente dele uma mensagem de um obstáculo que, na verdade, nem mesmo existia.
Bom, e mesmo aquele motorista olhando e vendo que não tinha nada na sua frente, ele interrompeu seus planos, como nós podemos ver ali naquele vídeo. E isso também é muito comum, não é verdade? No meu tempo de criança, os adultos contavam histórias de bicho-papão. Para quê? Para manipular as crianças, semear o medo nas mentes delas e assim fazer com que elas fizessem ou deixassem de fazer alguma coisa. Enfim, era exatamente para manipular as crianças. Se alguém quiser entender melhor o modo como o medo pode ser usado para a manipulação coletiva, com histórias preparadas para implantar o medo na mente das pessoas e assim tirá-las da realidade visível e até mesmo segregá-las, eu sugiro que assistam o filme A Vila. Esse filme, muito bom por sinal, está inclusive disponível no YouTube. Você não vai perder o seu tempo assistindo esse filme. Eu vou inclusive deixar na nossa descrição aqui um link para que você possa acessar e assistir este filme. Muito bem. Agora vamos à definição de teologia do medo. Vejam só, para que ninguém pense em que isso é uma teoria que eu criei para aplicar, para direcionar a Igreja Cristã Maranata, eu vou mostrar para vocês alguns trechos de uma palestra de um apologeta, o bispo Tarles Elias, que define alguns pontos da teologia do medo e aponta a estratégia, essa estratégia dessa teologia do medo como algo comum em diversas igrejas, onde os pastores querem, têm o propósito de manipular as pessoas e mantê-las presas sob seu domínio. Muito bem. Para que seja possível, então, a comparação, para cada afirmação do apologeta Tarles, eu vou passar alguns trechos de vídeos da Igreja Cristã Maranata. Você está preparado? Então vamos lá, veja esse primeiro trecho. E essa teologia, através do sentimento, através do medo, conseguem manipular as pessoas com as suas heresias, acorrentadas por essa teologia do medo. Ninguém pode sair daquela igreja, caso contrário, coisas ruins podem acontecer com você. Agora vamos ver um trecho da aula sobre igreja, no seminário de principiantes da Igreja Maranata de 18 de dezembro de 2004, onde, após fazer uma explicação sobre o entendimento da Maranata sobre o que seria corpo de Cristo, o professor conta o seguinte testemunho, vejam só. Eu me recordo de que um dom que uma irmã teve, que era para orar por uma família. A família foi chamada. O pastor da igreja foi uma outra igreja, um companheiro que me contou o dom. Orou por aquela família e o Senhor deu um dom que a criança, a filha daquela família ia morrer. Mas naquele dom, naquela imposição de mãos, o Senhor estava dando o livramento. No outro dia, aquela irmã foi fazer compras com a sua família, com os seus filhos, e a porta traseira do carro abriu e um dos seus filhos caiu no chão. E veio um carro atrás e por pouco não atropelou aquela criança e parou em frente, e houve uma grande bênção, porque o Senhor deu o dom no corpo. Veio um outro companheiro, orou, veio outro grupo, teve um dom, teve um outro que teve uma revelação e o Senhor deu um livramento, porque o objetivo dessa bênção é a edificação para a nossa vida. E aquela irmã se livrou de uma grande tristeza na sua vida, se livrou de sepultar um dos seus filhos por causa do dom no corpo. Se não tivesse no corpo, aquilo iria acontecer? Certamente. E o filho ia morrer? Eu não tenho dúvidas. Ficou claro? Bom, eu vou fazer alguns destaques do que se pode compreender deste trecho da aula da Maranata. Primeiramente, é bom lembrar que, conforme nós já mostramos no vídeo sobre o corpo de Cristo, que está inclusive disponível neste nosso canal, a Igreja Maranata
ao trazer a sua doutrina sobre corpo de Cristo, e nesta mesma aula, inclusive, sobre igreja, e com este mesmo professor, deste vídeo que nós estamos vendo, faz então referência exclusiva aos membros da própria Igreja Maranata, ou seja, quando eles se referem a corpo de Cristo, eles estão se referindo somente aos membros da Igreja Cristã Maranata. E isso é apenas uma constatação a partir do conteúdo desta aula sobre igreja, que foi dada no seminário da Maranata. Isso não é uma opinião minha, mas o que se pode extrair dessa aula, que nós já inclusive trabalhamos este assunto no vídeo sobre corpo de Cristo. Então vamos analisar agora o trecho do vídeo que acabamos de mostrar. Neste trecho é possível notar que o pastor está levando os seminaristas a entenderem que somente as pessoas que estão no corpo de Cristo, ou seja, na Igreja Maranata, têm uma bênção especial de proteção e de livramento. O que importa aqui é que o professor do Manaim faz questão de frisar que aquela família só não enterrou um de seus filhos, por quê? Porque eles eram membros da Igreja Maranata. Ele repete a expressão no corpo por 3 vezes. Então, para o bom entendedor, a mensagem que ele estava enviando para aquelas milhares de pessoas é a seguinte: cuidado, não se afaste da Maranata. Por quê? Porque se você não fizer parte deste corpo de Cristo, então, aí você já sabe, a conclusão ela é óbvia. Mas vamos prosseguir com o apologeta Tarles. Vamos ver mais um trechinho da palestra que ele deu. E o detalhe é que quando uma pessoa sai da igreja e alguma coisa ruim acontece com essa pessoa se transforma num testemunho na igreja. Então eles dizem assim: você viu fulano que saiu? Fulano, olha o casamento dele como é que está agora, olha a vida financeira como é que está agora, sai também para você ver. Então, veja como é a teologia do medo, e como o medo é manipulador, prendendo as pessoas. Agora vamos ouvir um áudio em que o presidente da Igreja Maranata está falando com a igreja pouco tempo depois que começaram a aparecer as denúncias do escândalo de corrupção que atingiu a igreja no ano de 2012 para 2013. Como naquele tempo a ideia de sair da igreja já estava passando pela cabeça de algumas pessoas, então o presidente da Maranata falou muitas coisas com a igreja neste áudio que eu estou passando, mas eu estou retirando dele apenas o trechinho que pode interessar, que está relacionado com o vídeo do apologeta Tarles, tudo bem? Há dias atrás estava chorando. Foi visitado, pediu a visita, ele chorava. Há 3 dias que estava chorando copiosamente. A esposa falou comigo que tinha saído, levou a esposa, a filhinha, que estava indo para os cultos pedindo: papai, me dá uma roupa decente, eu quero ir para a igreja. Não, 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 para com isso. Resultado, copiosamente chorando porque a filha estava no mundo, a esposa estava cancerosa e ele não sabe o que é que vai fazer. Viviam na igreja, todos os dias na igreja. Perceberam? A impressão que eu tenho quando eu escuto este áudio é que o presidente da Maranata quer que as pessoas fiquem temerosas de sair da igreja. Por quê? Porque com esta história, o fato é que as pessoas começam a pensar no pior, né? E ninguém quer que aconteça, né, com ele, com a sua família, o que aconteceu com o homem do exemplo, que deixou a igreja e desgraçou a sua vida, a filha se perdeu e a mulher então foi acometida de um câncer. Alguém quer correr este risco? É claro que não. Mas vamos prosseguir então com os conhecimentos do apologeta Tarles. Nessas igrejas, a rebeldia é tratada assim, de uma forma muito exacerbada, né? Não que seja ilícito ser rebelde, não. Mas só que assim, se você discordar do líder, você é um rebelde. Isso é um problema.
E aí, se você discorda de alguma coisa, você é excluído dos ministérios, você está fora da visão, você está no mesmo propósito, você não está na mesma pegada que a gente, então vão excluir você porque você não está de acordo com aquilo que está sendo pregado. Bom, mas vamos comparar o que foi dito pelo bispo Tarles com um trecho de uma aula do seminário do 6º período da Igreja Maranata, esta aula chamada de Enfermidade do Corpo, que foi dada em 5 de setembro de 2004. Vejam só. Não tem temor, não tem temor. Não é? Não tem temor. Você fala, não é? Nem tá aí. Aí você tem os resultados. Quais são os resultados? São, às vezes, os piores possíveis, porque o Senhor fala. Lá na igreja, uma vez, pastor, vamos consultar que eu preciso ir a Cachoeiro amanhã cedinho resolver um negócio. Já está tudo certo, carro abastecido, pneu calibrado, tudo. Já vi o nível do óleo, mas vamos consultar o Senhor. Aí o camarada já está esperando ele lá em Cachoeiro, vamos consultar o Senhor. O Senhor disse que não é para ir não. É, pastor, não é para ir não, né? Não é para ir mesmo não. Amém, amém. No outro dia, chamou a mulher e disse, não fala nada para o pastor não, hein? Foi para Cachoeiro, chegou lá, bateu o carro, brigou com o guarda e foi preso. Aí chegou de noite, cadê o fulano? Sim, irmã, cadê o fulano? Tá em Cachoeiro. Cachoeiro? Mas não consultou aqui o Senhor? O Senhor não disse para não ir? Pastor, ele foi. E pior ainda, ele está preso. Preso? Esse irmão foi preso. Aí ele teve um sonho na cadeia, que de manhã ele ia apresentar o cheque da fiança ao delegado. Quando ele chegava, o cheque da fiança estava lá. A fiança era o clamor pelo sangue de Jesus assinado. O delegado pegou, o valor da fiança é esse aqui mesmo. Clamor pelo sangue de Jesus. Está assinado, está tudo direitinho, só que esse cheque está sem fundo. Sem fundo por quê? É porque o clamor pelo sangue de Jesus só opera na obediência. Ele teve o sonho, ficou preso lá. Então vejam, pessoa sem temor. O Senhor fala, não atende, é um perigo. Você desobedecer dom que o Senhor fala, sem temor. Bom, neste trecho, o professor ele escolhe um exemplo perfeito para o seu propósito. Ele conta um caso em que o pastor participa de uma decisão particular do membro e após o pastor dizer, então, a este membro que ele não tinha a permissão de Deus para fazer o que ele havia planejado, aquele homem desobedece e então ele mostra que sofre os piores resultados possíveis. Mas não é só isso. Outra informação importante que o apologeta Tarles nos apontou no vídeo foi o seguinte: ele disse que onde a teologia do medo está implantada, as pessoas que discordam acabam sendo excluídas, convidadas a se retirar. Por quê? Porque nesse contexto ninguém pode pensar diferente. Então vamos ver se temos algo parecido com isso na seguinte mensagem do presidente da Igreja Maranata em um seminário de 2º período da igreja. Vejam só. Há pessoas que têm ido para movimentos, uma meia dúzia, 2, 3, 4. Primeiro alivia as igrejas, sai um bocado de sujeira. Esse povo que nunca acerta, não tem jeito. E é interessante, troca por nada. No outro dia, o fulano tá de roupa esporte. Ninguém sabia que o problema estava nisso. Mas quantos querem botar roupa esporte aqui? Saiu daqui, eu vou mandar botar uma lojinha para dar de graça roupa esporte. Nós temos que ficar livre de muita gente ruim aqui. Por certo, esse aqui é o 2º período? Se for o 6º, pior ainda, não tem roupa que dê. Daqui a um pouco já se acostumou. Então veja aqui. Se isso é o que está fazendo mal na sua vida, se você está fazendo esse esforço todo, vá embora. Aqui não é o seu lugar, não.
Vá embora. Não espera nem terminar o seminário. Pode ir embora que você não vai fazer falta nenhuma. Perceberam? É claro que nós sabemos que aquilo ali foi apenas um jogo de palavras, não é verdade? Na verdade, o presidente da Maranata não queria que alguém se levantasse naquele momento e fosse embora, antes mesmo de terminar o seminário. Aliás, ele sabia que ninguém faria isso, né? Ele é um homem inteligente. Então, na verdade, o propósito dessas palavras era apenas para deixar um recado muito claro a todos os presentes, inclusive os pastores, que certamente levam para suas igrejas essas advertências. Mas que recado seria esse? É muito simples. O recado é o seguinte: discordar da liderança é algo mal visto. E quem ousar a fazer isso não será mais bem-vindo neste grupo seleto de pessoas. Nesse particular, nós sabemos que a Igreja Maranata não lida muito bem com críticas. Prova disso é a quantidade de processos judiciais que ela vem ajuizando contra todas as pessoas que trazem as doutrinas e práticas da Maranata para o campo do debate nas redes sociais. Mas vamos em frente, vamos avançar um pouquinho mais. Neste próximo trecho do vídeo, o bispo Tarles ele levanta uma situação que é muito comum em diversas denominações religiosas que tendem, né, e que querem proteger os seus líderes contra críticas. Vamos para outra heresia. Já ouviu essa frase? Não toque no ungido de Deus. Só que para dar base à heresia, esse texto é distorcido, não toque no ungido, né? Por quê? Porque eles se defendem de críticas. Se você não pode falar contra o líder, ele está protegido. Ele não pode ser criticado. Jamais são advertidos, eu coloquei ali, acho que não dá para ver. Jamais são advertidos, não são questionados, eles são intocáveis. Agora vamos ver um trecho da aula sobre Fundamentos da Obra 2, do primeiro período do Seminário da Maranata, de 8 de maio de 2004. Vejam só. Desceram os dois, no meio do arraial, pulando ali devagar, chegaram na cabeceira de Saul. Estava Saul deitado e o general dele, Abner, deitado do lado. Davi tirou a lança, porque Davi queria tirar a lança, levar e só mostrar. Olha, se eu quisesse... Quando ele botou a mão na lança, Abisai bateu no ombro dele. Davi, está resolvido o seu problema. Me dá a lança aqui. Eu dou um golpe só nele. É um só. Acaba o seu problema. O Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Eu pergunto aqui aos irmãos, entregou? Entregou. Mas quem era o inimigo dele? Um ungido. Davi falou assim: o Senhor que me livre de lançar a minha mão contra um ungido do Senhor. Eu não vou me levantar contra um ungido. Ele não estava respeitando Saul, não. Ele estava respeitando a unção que estava sobre Saul. Eu não faço isso. Meus irmãos, esta é uma obra de respeito aos ungidos. Essa é uma parte da teoria, mas nós vamos ver como isso funciona na prática. Isso para evitar que as pessoas comentem o que os pastores estão fazendo e levantem alguma questão sobre eles que eles entendem que não convém. Nesse próximo trecho, que é de uma aula do Manaim sobre enfermidades do corpo, o professor conta como um exemplo a ser seguido, né? Ele coloca isso como um exemplo. Ele fala sobre a atitude de um homem que colocou seu amigo para fora da sua casa porque ele estaria falando mal de pastores da igreja. Observem que até a imitação da voz do que botou o outro para fora é representada com uma sobriedade, e a imitação da voz do que foi colocado para fora
é representada com um certo desdém, para fazer que isso se pareça algo mal, não é verdade? O irmão, eu trouxe ele aqui para a igreja e ele me botou para fora da casa dele. Botou você para fora da casa? Alguma coisa aconteceu, esse rapaz é uma pessoa boa e tal. O que houve, fulano? Amadeu, esse camarada veio aqui e começou a falar de pastores aqui dentro. Porque pastor fulano é assim, é assim, é assim, é assim. Eu disse, olha rapaz, vamos parar com isso, porque esse negócio de falar desse assunto aqui dentro, isso geralmente traz dificuldade. Não, mas você, rapaz, o homem é o homem mesmo, a gente tem que estar falando aqui do ungido, não, é do homem. Mas claro, isso é uma mentira, não é? Que toda enclausurada, mas não é isso mesmo, porque coisa e tal, porque faz isso e tal. Eu digo, olha, eu não quero que você continue falando. Não, mas eu vou continuar. Eu digo, olha, se você continuar falando, eu vou pedir para você se retirar da minha casa. Que é isso, rapaz? Vamos mudar de assunto? Não, eu vou continuar. Então você vai embora daqui. Eu não vou querer você mais aqui, não. Botou o cara para fora de casa, amigo dele. Você me trouxe para a igreja e tal, mas eu não vou aceitar isso, não. Aí eu encontrei com ele e eu digo, olha, ele botou você para fora e eu botava também. Meus irmãos, qual a impressão que você tem ao ver este vídeo? Percebam que há aí um elogio a quem não permite que se faça comentários sobre os pastores da Maranata. Então isso é uma coisa que eles colocam, fazem um elogio. Se você fica calado, então se você não comenta nada, você é elogiado. Mas qual seria o propósito disso? Ora, se eu, que estou assistindo, quero a aprovação da minha liderança, então eu já sei o que eu devo fazer, não é mesmo? É simples assim. Mas o que eu acho bem interessante é que as pessoas, de um modo geral, elas têm dificuldade para entender que falar a verdade não é falar mal. Nos comentários do nosso canal, inclusive, são recorrentes as manifestações de pessoas que acham que nós não podemos nos manifestar livremente, mesmo sobre fatos comprovados, caso isso se refira à Igreja Cristã Maranata. Eles pensam que isso é algo mal, que isso é tocar no ungido de Deus, que Deus irá trazer um juízo sobre quem denuncia o erro, o pecado e coisas desse tipo. Essas pessoas, elas não conseguem perceber que mal é quem pratica o mal e não quem denuncia o mal. Elas não conseguem nem mesmo ver que o próprio Jesus se levantou contra o sistema religioso mais orgulhoso do seu tempo, o judaísmo, que se considerava o detentor de toda a verdade e de todo o conhecimento de Deus. Os fariseus, eles se achavam intocáveis, os homens mais santos e justos de todo o mundo, os descendentes de Abraão, os herdeiros da promessa, e se voltavam, inclusive, com violência contra qualquer pessoa que ousasse a se levantar contra o seu sistema religioso. Mas Jesus, meus irmãos, denunciou não só os fariseus, como também todo aquele sistema religioso corrompido, cujo líder maior era o próprio sumo sacerdote. Vejam os irmãos que toda aquela estrutura ritualística com sumos sacerdotes, levitas, cordeiros, sacrifícios, tudo isso havia sido realmente criado por Deus, mas tudo estava corrompido. Por quê? Por conta das distorções da lei, pelas regras adicionadas pelos mestres do Talmud, pela inversão dos valores de Deus, pela substituição das prioridades da justiça, da fé e da misericórdia pelo cumprimento de regras e mais regras, e tudo isso sempre associado ao medo de punições. O templo
era mais valorizado que as próprias pessoas. As pessoas simples, elas estavam sendo exploradas e aquele sistema religioso cheio de vaidades e de soberba bajulava o governo romano para manter as suas regalias e inclusive deixava que houvesse interferência política na indicação de sacerdotes. Aquele sistema religioso vivia de pompa. Os fariseus, eles adoravam ser chamados de rabis e ao invés de amparar as viúvas, eles invadiam as suas casas a pretexto de fazer longas orações. Esse sistema religioso imponente, poderoso, parecia espiritual e santo, mas na verdade Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Amados, não parece incrível que muitas pessoas não consigam enxergar isso? Muitas pessoas não conseguem perceber que, diante da injustiça, da desvirtuação da palavra de Deus, das vaidades e também da corrupção, Jesus não teve medo de tocar, de se levantar contra o sumo sacerdote daquele tempo. Diante de Anás, Jesus disse: "Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. "E isso é jeito de responder ao sumo sacerdote?" perguntou ele. Respondeu Jesus: "Se eu disse algo de mal, denuncie o mal." Então vejam que Jesus diz: olha, se tem algum mal, denuncie. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Meus irmãos, prestem bem atenção no que Jesus disse. Ele falou que dizer a verdade não é algo mal. Ele falou que ele estava sendo denunciado e levado àquele tribunal porque ele era um defensor da verdade. Então, Jesus não deveria ser o nosso maior exemplo, já que nós dizemos que somos discípulos de Cristo? Qual a razão para que alguém diga que não devemos nos contrapor àquilo que consideramos injusto? Qual a razão para que alguém nos ameace dizendo que Deus vai nos julgar por estarmos falando a verdade ou expondo aquilo que nós não concordamos? Amados, se nós fôssemos falar de todos os apóstolos que morreram, executados pelos defensores do sistema religioso, nós não terminaríamos este vídeo hoje. Isso sem contar com os reformadores do século XVI, como Lutero e tantos outros que enfrentaram um sistema religioso riquíssimo, poderoso, cheio de pompas, de templos maravilhosos, rituais impecáveis, mas cheio de autoritarismo e também de crueldade, que inclusive incutiam medo nas mentes das pessoas para mantê-las subjugadas. É só você se lembrar da história de Tetzel, ao tilintar da moeda, tal. Então ele fazia aquela cena de queimar a mão exatamente para impor terror. Precisamos entender que a expressão "não toqueis nos meus ungidos" e "não maltrateis os meus profetas" não se refere a questionamentos éticos ou doutrinários de pastores e líderes de igrejas, mas se refere a algum perigo, um perigo real, real para a integridade física de quem? De uma liderança da nação de Israel. Por quê? Porque naquele tempo eles viviam sob ameaças de rebeliões, como aconteceu inclusive com Davi, quando teve a sua vida ameaçada pelo seu próprio filho Absalão. Essa expressão, "não toqueis nos meus ungidos", não pode ser usada para proteger homens imorais, falsos moralistas, falsos mestres, falsos profetas, fariseus corruptos que exploravam o povo de Deus, desviavam as pessoas do caminho da verdade, negando-lhes o direito à liberdade espiritual e, além de tudo, ainda aterrorizavam as pessoas para mantê-las subjugadas, quando Jesus veio exatamente para proclamar libertação aos cativos. Amados, prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Só usa essa expressão "não toqueis nos meus ungidos"
para autoproteção? Quem não está do lado da verdade. Quem defende a verdade jamais vai usar esse subterfúgio para se autoproteger. Pense nisso. Mas vamos em frente. Vamos prosseguir com os conhecimentos do apologeta, do bispo Tarles. Porque eles se defendem de críticas. Se você não pode falar contra o líder, ele está protegido. Ele não pode ser criticado. Jamais são advertidos, eu coloquei ali, acho que não dá para ver. Jamais são advertidos, não são questionados, eles são intocáveis. Então você vai lá e vai dizer assim: olha, eu não concordo com isso. Você é rebelde. Você é Sambalate Tobias, que se levanta contra a visão. Você é um estrangeiro aqui. Agora vamos ver um trecho de uma escola bíblica da Igreja Maranata. Já falamos de Neemias. Nós já pregamos sobre isso. Não existe isso. Não existe isso. E nós estamos ainda no livro de Neemias porque o Espírito Santo determinou. Porque o nosso desejo era passar, era trazer aquilo que todo mundo gosta, uma novidade todo dia. E o Senhor disse que não, que enquanto tiverem os rebeldes, enquanto não tirar esses, a obra tem que bater em cima, tem que mostrar, tem que apontar. Perceberam, irmãos? Se por um lado cria-se um terror nas pessoas para que elas fiquem de boca fechada, mesmo que tenham visto algo totalmente abominável a Deus sendo praticado pela liderança da igreja, por outro lado, há um ferrenho ataque a todas as pessoas que ousam falar aquilo que elas pensam. Essas pessoas que falam o que pensam, elas são classificadas como rebeldes e, em pouco tempo, terão todo o grupo voltado contra elas. E se um dia elas resolverem se desligar da igreja, então ficará mais fácil de classificá-las como caídas, como pessoas que nunca entenderam a obra do Espírito Santo de Deus, que saíram do nosso meio porque não era um dos nossos e coisas desse tipo. Mas o que você precisa compreender é que a estratégia de se expor publicamente e ridicularizar e demonizar as pessoas que questionam, essa prática ela vai muito além de um simples linchamento moral desses rebeldes. Isso mesmo. O propósito dessa exposição funciona como uma execução em praça pública. A execução em praça pública tem o propósito de atrair pessoas para assistirem o que vai acontecer então com um rebelde. Por quê? Porque quando os demais assistem a alguém sendo linchado, esfolado e executado publicamente, todos os que veem isso ficam com medo, né? Por quê? Porque eles têm medo que isso um dia aconteça com eles também. Assim, todos os que estão assistindo saem deste ambiente de execução aterrorizadas, porque ninguém quer passar por alguma coisa semelhante. Este método sempre foi utilizado em toda a história do cristianismo. Quem não conhece a história dos mártires levados às arenas, né, para serem comidos por leões, e isso à vista de todas as pessoas, de um grande público, de uma grande plateia? Quem não conhece a história dos milhares de cristãos queimados em fogueiras pela Igreja Católica Romana, como se essas pessoas fossem feiticeiras, fossem rebeldes, quando na verdade eram pessoas que estavam morrendo porque não transigiam com a verdade. Mas vamos em frente. Vamos prosseguir com os conhecimentos do apologeta Tarles. Neste penúltimo trecho, a ênfase está na impunidade e na forma como o pecado da liderança não é tratado, como normalmente acontece com o pecado dos demais membros da igreja. Vejam só. Com essa proteção que eles têm de não tocar no ungido de Deus, eles ocultam o pecado de muitas pessoas, colocam panos quentes no assunto, abafam o caso, não tratam o pecado, porque olha, é ungido, não fale do... Mas o cara, não fale do ungido de Deus.
Mas o cara adulterou, não fale, não toque nele. Mas o cara está falando uma heresia aí, não toque, não fala, não, olha, isso é pecado, vai gerar câncer na tua vida. Bom, meus irmãos, sobre este trecho, basta compreendermos que é exatamente desestimulando o compartilhamento da informação que todo o mal pode se perpetuar. Se ninguém denunciar, se ninguém puder falar, se ninguém puder questionar, o mal vai se perpetuar e toda a sujeira vai acabar onde? Debaixo do tapete. Agora, vamos ver um trecho de uma escola bíblica da Igreja Maranata do ano de 2019. Vejam só. Eu conheço pessoas que os filhos estão na presença do Senhor porque ela nunca permitiu que abrisse a boca na casa dela para falar de servo de Deus. Eu conheço pessoas e estão muito próximas a mim, e eu gosto de ver esse tipo de gente, que enquanto tiverem os rebeldes, enquanto não tirar esses, a obra tem que bater em cima, tem que mostrar, tem que apontar. E eu estou pedindo aos irmãos que continuem escrevendo, reclamando. E alguns dizem, que história é essa, pastor? Nós estamos fazendo um estudo bíblico sobre aquilo, e aqui na nossa igreja a situação é essa, o casamento foi desse jeito, saiu no YouTube, não sei o quê. Bom, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a mensagem enviada aos membros me parece bem simples. Qual é? Você não deve falar de mim para os outros, mas você pode falar dos outros para mim. Vejam só, se por um lado há um elogio ao silêncio acerca de comentários sobre pessoas da igreja, por outro lado, há um incentivo para que as pessoas denunciem quem não estiver andando rigorosamente na linha traçada pela presidência da igreja, seja em relação ao satélite ou seja em relação às publicações da internet. Mas se você ainda ficou em dúvida se o professor estava realmente incentivando as pessoas a denunciarem os diáconos e os pastores que não estivessem satisfeitos com o satélite, veja mais este trecho dessa escola bíblica e isso vai ficar mais claro para você. Vejam só. O governo da obra é delicado. Ele tem que estar à frente, o pastor não tem que terminar a escola bíblica dominical, mandar um leigo lá para frente. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não quer se comprometer com a doutrina, porque ele acha que aquela doutrina feriu os princípios da razão dele. É por isso que ele não vai à frente, ele não dá sequência. Os 10 minutos que faltam ele manda encerrar e o diácono que vem também manda encerrar. E é isso que nós estamos recebendo. Os irmãos estão vendo isso. Eu não li aqui, mas todas as correspondências, a grande maioria, é reclamando agora da posição de alguns que não entenderam o que é governo. É preciso entender. Eliasibe, o compromisso dele não era com o governo do Espírito, era com a cabeça dele e com os amigos, é com o vizinho, é com o parente. E o resultado? Nós vamos ver os resultados daqui a um pouco. Qual foi o resultado? Perceberam? Em resumo, denunciar qualquer pastor da Igreja Maranata é algo mau, é tocar no ungido de Deus, exceto se você estiver falando desse pastor para a presidência da Maranata. Neste caso, é algo bom e, inclusive, incentivado pela presidência da igreja. Mas, irmãos, o que podemos perceber neste trechinho do vídeo é que há muitos pastores da Igreja Maranata que já estão por um fio, que não conseguem mais nem mesmo usar os 10 minutos restantes da escola bíblica para fazer comentários do que foi a aula do satélite. Bom, mas no meu caso eu só tenho a agradecer a Deus por ter saído antes da implantação do satélite, porque isso realmente me poupou muitos desgastes. Mas vamos em frente. Agora, vamos passar para o último trecho da aula do apologeta Tales. Desta vez, a ênfase está nos recursos intimidatórios mais usados para gerar medo e até mesmo pavor na vida daquelas pessoas que criticam uma denominação que adote a teologia do medo. Vejam só.
Eu vou mostrar para você algumas coisas aqui que talvez você vai ficar abismado, que causa medo, né, na manipulação. Eu extraí essa frase do livro Cristianismo em Crise, do Hanni Graf. Ele diz assim, ó: vários dentre os que conheço têm criticado e chamado este grupo da fé de Tulsa de seita. E desses, alguns estão mortos hoje num sepulcro prematuro e outros estão cancerosos. Quando uma pessoa de gabarito televisiva fala isso, e aí você imagina assim, eu não posso mais falar nada contra ele. Se ele fala que aqueles que criticaram ele estão num sepulcro prematuro, e se ele fala que estão cancerosos, se você tem coragem de se levantar contra essa pessoa e tocar no ungido de Deus, veja a teologia do medo. Veja a teologia do medo. Perceberam? Neste trecho, o medo é imposto a quem critique uma denominação religiosa, no caso, o grupo da fé de Tulsa, e não apenas o presidente da seita. Agora vamos ver um trecho da aula sobre enfermidade do corpo, do seminário de 6º período de 5 de setembro de 2004, onde o professor da Igreja Maranata vai contar um testemunho que já é bastante conhecido por todos os membros da igreja. Vejam só. Há pessoas que o Senhor, que o Espírito Santo age e rompe definitivamente. É um juízo, a comunhão. Não tem jeito mais. Eu não vou entrar no mérito desse juízo. Você abre a boca, você pode falar de qualquer um. Fala de A, B, C, mas não fala da obra. Não fala da obra que o Espírito Santo está realizando, que é perigoso, muito perigoso. Nós tivemos um cidadão aqui, ele chegou aqui, trabalhava na cozinha, estava tudo bem, uma coisa, aí chegou um dia, não vou ficar aqui mais não, porque isso aqui é tudo mandado por homens, e tem uma pessoa aqui que manda e fica dizendo desaforo, vou sair daqui. Saiu, foi embora. Voltou para uma igreja tradicional. Chegou lá, criou um slogan e ele saía todo final de semana pregando em tudo que era igreja, o que se passava na Maranata, né? Os bastidores da Maranata. Era o tema dele nos domingos de manhã em tudo quanto era igreja tradicional. Mas anarquizou com a gente. Pensamos em entrar na justiça contra ele e o Senhor não deixou. Mas ele falou até não querer mais. E o Senhor disse, deixa comigo. 2 anos depois ele foi acometido de uma doença grave, de um tumor grave, e começou a definhar. Ele era um homem grande, forte e tal, ficou um homem pesando 50 quilos. Um dia ele chegou, pediu para ir ao presbitério numa reunião nossa de quarta-feira. A esposa telefonou, tal, foi aceito, ele foi lá, aquele homem magro que nem reconhecia. Eu queria vir aqui porque eu estava precisando pedir perdão aos irmãos por todas as mentiras que eu falei nesses últimos 2 anos. Eu vim aqui pedir perdão porque eu não posso partir para a eternidade com esse pecado. Aí, todo mundo com pena, não, esquece isso, vamos lá, dá uma aguinha para ele, não, está tudo bem, e aquela coisa toda. E eu queria fazer um pedido. Me deixa subir ao Manaim pela última vez para fazer um seminário. Eu quero ver o Manaim, eu estou com saudade do Manaim. Deixa eu ver o Manaim pela última vez. Aí, ele estava muito cansadinho, foi embora com a esposa e nós fomos consultar. Quando fomos consultar, o Senhor deu uma visão. A visão de uma fotografia, a fotografia de um jardim da igreja. E ele era visto todo saudável, ele pegava aquela foto, rasgava, botava no chão, pisava. Aí, quando ele terminava, ele pegava, tentava recolocar numa mesa, ajuntar as partes e as flores gemiam. Elas sentiam dor. E o que significa isso? Aí o Senhor deu uma revelação. O tempo dele no vosso meio passou. Eu não o quero convosco mais. Mas o que nós vamos fazer? Vamos consultar ao Senhor só para ele ir ao Manaim, fazer uma visita e almoçar lá, não é? Vamos consultar só para ele subir ao Manaim, para ver lá, almoçar.
Ele não pode fazer seminário, não. É só para ele almoçar e descer. Vamos consultar? O Senhor disse assim. O irmão começou a se quebrantar e disse: o Senhor me revelou. Não me falem mais desse assunto. Este assunto está encerrado. Nem subir aqui o Senhor deixou. Então vejam o que é isso. Foi um juízo ou não foi? Por quê? O Senhor não aceitou. Então, escarnecedores, isso é um perigo. Cuidado com esse tipo de juízo, porque isso aí é irreversível. Perceberam? Em resumo, o exemplo é de um homem que começou a discordar das práticas da Maranata, saiu da igreja, começou a relatar o que havia presenciado ali em outras igrejas e foi acometido de uma doença grave, de um tumor grave e começou a definhar. Na história contada pelo professor da Maranata, Deus é quem estava no comando de tudo para proteger a sua igreja preferida de qualquer ataque, no caso, a igreja Maranata, claro. Nessa história, Deus não teria admitido nem mesmo que a Maranata usasse a via judicial contra aquele homem. Por quê? Porque segundo o professor, Deus mesmo iria impor um juízo para aquele malfeitor. Parece que hoje Deus mudou de ideia e está preferindo ações judiciais, não é verdade? Mas vamos lá. Observem que há algumas coisas muito estranhas nessa história. Primeiro, eu, pessoalmente, não acreditei muito quando ele disse que o pastor doente afirmou que só falou mentiras. Mas o pior, a meu ver, não é isso. O pior é que esse Deus vingativo, que não perdoa o homem que se arrepende, eu não consigo identificá-lo nas páginas do Novo Testamento. O Deus que eu conheço perdoa multidão de pecados, apaga as transgressões, lança no mar do esquecimento até mesmo aqueles pecados vermelhos como o carmesim. O Deus que eu conheço mandou seu filho Jesus para morrer exatamente para perdoar os pecados daquelas pessoas que se arrependem. Acreditar em um Deus que entrega o seu filho ao sacrifício com o propósito de perdoar os pecados da humanidade, os pecados mais terríveis da humanidade, aqueles vermelhos como o carmesim, mas que depois disso se recusa a perdoar os pecados de um homem arrependido, isso não faz sentido para mim. Ora, isso é o mesmo que acreditar que o sacrifício de Jesus não foi tão eficiente assim, não é verdade? Ah, mas você pode dizer, é porque o pecado desse homem não tem perdão, porque foi um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Mas pense, onde está o pecado contra o Espírito Santo de Deus nessa história? É porque ele falou contra a Igreja Cristã Maranata? Seria isso, então, o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo? Ora, Pedro negou o próprio Jesus, abandonou-o no seu momento mais doloroso, disse que não o conhecia e ainda praguejou, e mesmo assim, Jesus o perdoou e permitiu que ele prosseguisse em seu ministério. O apóstolo Paulo teve um problema sério com Barnabé por causa de João Marcos, e eles vieram inclusive a se separar após uma grande desavença, uma grande discussão. Diz assim o texto de Atos: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, dos versos 36 ao 40.
Vejam, irmãos, vejam que Paulo não queria mais andar com João Marcos. Por quê? Porque ele havia abandonado os irmãos no passado, mas estava querendo retornar ali naquele momento. E o fato é que eles se desentenderam, brigaram e não chegaram a um acordo, e cada um foi para um lado. Será que, depois de tudo isso, uns estavam falando bem ou falando mal um dos outros? O que nós podemos deduzir desta passagem é que talvez ninguém estivesse totalmente certo naquele momento, até porque não houve ali uma conciliação, então eles se separaram. Mas o desenrolar da história bíblica nos mostra que, algum tempo depois, houve sim arrependimento, perdão e reconciliação. Porque outros textos bíblicos nos mostram que eles voltaram a se unir. Tanto no livro de Filemon, no verso 24, como em Colossenses, capítulo 4, no verso 10, nós notamos que João Marcos é citado como um dos cooperadores de Paulo quando ele já estava preso em Roma, ou seja, muitos anos depois do desentendimento que eles tiveram no passado. Enfim, Deus não considerou que o pecado de João Marcos, ao abandonar os irmãos, seria um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Deus também não considerou que o pecado de Paulo ou o pecado de Barnabé, que brigaram e se separaram, não considerou que isso fosse um pecado contra o Espírito Santo também. O fato é que desentendimentos entre irmãos que se separam e ficam chateados uns com os outros não é considerado, nunca foi considerado na Bíblia como um pecado contra o Espírito Santo. Um pecado que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Um pecado que não possa ser alcançado pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, pela graça de Jesus, pela reconciliação promovida pelo Espírito Santo. Percebam então, irmãos, a diferença quando é realmente o Espírito Santo que está trabalhando. Amor ou ódio? Humildade ou soberba? Misericórdia e perdão ou vingança? Observem, irmãos, a diferença desse Espírito Santo que conduziu a história contada pelo professor da Maranata. Percebam a diferença daquele Espírito que operou na Maranata para este Espírito que operou ali em Atos dos Apóstolos. Esse Espírito que agiu na Maranata só descansou depois que se vingou. E não adiantou arrependimento nesse caso. Por quê? Porque esse Espírito não perdoa, não tem misericórdia e ainda é muito cruel. Esse Espírito não deixou aquele homem arrependido nem mesmo almoçar no Manaim. Você não acha estranha essa história? Afinal, qual é mesmo o objetivo dessa história que foi contada inúmeras vezes ali no Manaim? Eu mesmo perdi as contas de quantas vezes escutei essa mesma história. Pensem, meus irmãos, qual o propósito dessa história? Será que o propósito seria falar sobre o amor de Deus, sobre o arrependimento, sobre a humildade, sobre o perdão, sobre a reconciliação? Ou será que o propósito dessa história seria apenas deixar as pessoas apreensivas e temerosas de falarem alguma coisa contrária à Igreja Maranata? Não seria isso uma forma de autoproteção? Pensem. Agora vamos às nossas considerações finais. Para encerrar, eu vou contar um pedacinho do meu testemunho quanto ao medo que eu senti momentos antes e momentos depois de oficializar o meu desligamento da Igreja Cristã Maranata. Amados, nos 20 anos em que eu estive integrado na Igreja Maranata, infelizmente, eu presenciei vários linchamentos morais de pessoas que eu sabia que eram boas pessoas. Por exemplo, eu tive o desprazer de ver o pastor Antônio Fonseca de cabeça baixa em uma reunião de pastores em Brasília, ouvindo calado uma dura repreensão. Por quê? Porque em uma reunião de jovens ele levantou
ele levou os presentes ali a declararem a seguinte expressão: eu te amo, Jesus. Eu pensei comigo, meu Deus, que injustiça, que humilhação pública desnecessária, assim, fazer isso com um homem bom, com um bom pastor. Que situação lamentável. Mas, pelo menos comigo, ao ver aquilo, o efeito foi contrário. Ao invés de eu ficar amedrontado e baixar a minha cabeça, eu fiz o contrário. Eu decidi levantá-la, mesmo sabendo que eu poderia ser o próximo a virar exemplo de rebeldia ali naquele ambiente. Então, eu voltei para casa, conversei com a minha esposa Roseli e nós concordamos que seria melhor a humilhação e a desonra, isso pela verdade, do que o conforto, o título, as honras proporcionadas por um sistema religioso com o qual nós não estávamos mais alinhados e nós nem mesmo conseguimos enxergar ali a imitação de Cristo. Mas, como o medo já estava implantado em nossas mentes, assim que eu entreguei a minha carta de desligamento do ministério, eu parei de andar de moto e comecei a trancar até as portas internas da minha casa. O fato é que o medo, mesmo imaginário, ele passa a ser real quando nós acreditamos que há um perigo iminente, um obstáculo no nosso caminho, como nós vimos no vídeo no começo desta mensagem. E se nós não conseguimos deixar de ter medo, pelo menos nós devemos ter coragem e fazer o que deve ser feito, mesmo que ainda estejamos sentindo medo. Aos poucos as coisas vão clareando e nós vamos voltando e percebendo algumas coisas. Sabe aquele medo de acidentes, de desgraças e de doenças incuráveis? Pois é, eu comecei a olhar para trás, para o tempo em que eu era membro da Igreja Maranata, e eu comecei a perceber que aconteciam acidentes e até mesmo tragédias com os membros da Igreja Maranata da mesma maneira que acontecia com outras pessoas, com outros crentes de outras denominações. Não tinha diferença, era só observar. Por exemplo, segundo eu fiquei sabendo naquele tempo, enquanto eu era membro da Maranata, claro, em um só acidente morreram vários pastores da igreja em um ônibus que estava se dirigindo ao Manaim do Rio de Janeiro. Eu me lembrei também de 2 obreiros da igreja Maranata que morreram em um acidente quando eles retornavam do Manaim de Brasília e eles estavam voltando para casa em direção a Goiânia. Inclusive, aqui em Brasília, todos também ficaram sabendo da tragédia que aconteceu com o pastor Ademir, que a caminho do Manaim de Brasília sofreu um acidente e ali a sua esposa veio a falecer. Depois eu me lembrei também que a filha de um pastor responsável pelo Manaim de Divinópolis caiu de um prédio onde morava e veio a falecer, infelizmente, e todas as pessoas naturalmente ficaram chocadas com esse fato. Por último, eu comecei a me lembrar da quantidade de membros fiéis da Igreja Maranata que morreram de câncer, como foi o caso do meu primeiro pastor. O meu primeiro pastor morreu de câncer no mesmo ano em que eu me converti. Enfim, sabendo disso, era difícil aceitar a ênfase que se dava às desgraças alheias, especialmente de ex-membros insinuando pecado ou desajuste espiritual. Assim, fazendo esta reflexão, ficou claro para mim que ser um membro da Igreja Maranata não me dava imunidade a nenhum destes fatos. Então, eu não precisei de muito tempo para voltar a enxergar a realidade, isso com maturidade, e também a aceitar que todos nós estamos sujeitos aos fatos da vida, independentemente da igreja em que frequentamos. O importante é que estejamos sempre prontos para o que vier pela frente. Por quê? Porque mortes, acidentes, enfermidades são acontecimentos que fazem parte da vida e todos os vivos estão sujeitos a eles, sejam membros da Maranata ou não. E foi assim que eu voltei a andar de moto e a lidar com os perigos da vida como qualquer outra pessoa. Se
fazemos, né, se nós fazemos o que é certo, nós nunca seremos envergonhados. Pois, como disse Paulo em sua carta aos Filipenses, já estando ele nessa ocasião preso em Roma e bem próximo da sua execução, ele disse assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1º capítulo, versos 20 e 21. Enfim, eu sei, irmãos, que este vídeo ficou um pouco longo, mas se você chegou até aqui, agora você já sabe o porquê que eu não tenho mais dúvidas a esse respeito e também porque eu não tenho mais medo. E isso é muito importante, porque se por um lado o medo nos paralisa, por outro lado o amor rompe com o medo. Como nos ensinou o apóstolo João, no amor não há medo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos na nossa próxima questão. Até lá!